tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Aleluia, aleluia, Deus é bom. Obrigado, louvor. Gli, pode ficar? Deus é bom. Igreja, pode sentar. Vamos dar prosseguimento. Ó, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Ainda bem que é gravado, né? Vou fazer um baixo-assinado aqui pra salinha pro Humberto. Ele falou que mesquinha é coisa de baianês. Humberto, obrigado, viu? Obrigado pela ousadia, pela clareza, pelo entendimento que você trouxe aqui. Foi sensacional. Obrigado, viu? Muito bom. Gente, estou muito empolgado. Já tem coisa borbulhando desde quando a Josi subiu aqui e abriu já lá na quinta-feira passada. E é muito bom ser o segundo, às vezes, porque a Josi trouxe o entendimento do que é o significado da palavra profecia, né? O Humberto também trouxe. E eu queria só resumir o significado da palavra profecia, né? Que é proclamar, anunciar e falando aqui no pentecostal, é ser boca de Deus. Né? Profecia é ser boca de Deus. Fala pro seu irmão aí, ó, você é boca de Deus. É, irmão, você é boca de Deus. E a gente vai entender isso com muito mais clareza. E quando eu estava buscando ao Senhor, eu falei, Deus, você é muito engraçado, né? Tem uma profecia, mas não é o ofício do profeta, não é o profeta que está subindo para ministrar, né? É o ministro da palavra. Porque hoje nós vamos entender, amados, que nós tocamos a unção profética. Então você pode falar, eu sou profeta de Deus. Sabe, eu sou evangelista de Deus. Eu sou mestre de Deus. Nós podemos tocar nas unções, amados. Por mais que você tenha convicção daquilo que Deus te chamou para ser. Você pode tocar nas unções. E claramente, Humberto, quando ele começou a ministrar aqui, você viu que ele foi para um lado de casal? De começar a compartilhar e ali do nada mudou. Falei, tem gente que não compartilha isso com sua esposa. Ah, mas é a profecia, já a unção profética, já falando, já anunciando coisas que nós precisamos ouvir. Ou você acha que ele falou para falar? Com certeza não. Na hora que ele começou para ir para esse lado, eu falei, já está fluindo já a profecia já. A unção profética. Ele tocando em uma área que tem que ser uma área forte em nossas vidas, que é o casamento. E os jovens aqui já estão aprendendo já. Amém? Amados, vamos que a gente precisa correr, Deus é bom. Abre por favor aí 1 Coríntios 14, nós vamos ler do 1 ao 3. Deixa eu me apresentar também, né, gente? Quando vocês vão abrindo a palavra de Deus, estão vendo as carinhas novas aqui. Meu nome é Eduardo, Júnior, Baiano, Bahia, depende da intimidade que a gente tem. Sou casado com a Camila, tá ali filmando. Oi, amor. E somos líderes dos adolescentes. Cheese! Aleluia! Deus é bom. Deus nos deu essa missão aí de cuidar da vida deles. E é uma bênção. 1 Coríntios 14, do 1 ao 3, que diz assim: que o amor seja maior alvo de vocês. Contudo, peçam também os dons espirituais, particularmente o dom de profecia. 2. Entretanto, aquele que tem um dom de falar em línguas está falando a Deus e não aos outros, visto que eles não podem compreendê-lo. Ele está falando pelo poder do Espírito, falando em mistério. 3. Entretanto, aquele que profetiza, anunciando as mensagens de Deus, está ajudando os outros a crescer no Senhor, animando e confortando. Aleluia! Amados, quando eu estava buscando a Deus, a gente vai entender hoje, eu creio que a maioria tem um entendimento, que profecia não é quando o profeta aponta o dedo para você, fala o seu nome, RG, CPF, o que você almoçou hoje. Nossa, é profeta de Deus mesmo. Não, amados. A profecia, como o Humberto bem falou, e Deus colocou no meu coração também, a própria palavra de Deus é uma profecia. É uma profecia que se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir.
A palavra de Deus já é uma própria profecia. Então a gente tem que entender isso, como eu falei para você, você é boca de Deus. E como você vai ser boca de Deus? Orando em outras línguas, orando com entendimento, meditando na palavra do Senhor, congregando. Então, se você está me ouvindo, é porque você está congregando. E obrigado por cada um de vocês terem vindo. Vocês têm que entender que vocês são importantes para a unção deste lugar, a unção profética, a unção de cura, a unção da manifestação dos dons. Cada um de nós, amados, somos importantes aqui nesse lugar. Nós somos um corpo. E o corpo completo, amados, ele é forte. Ele é saudável. E Deus se move através disso, amém? Aleluia. Aleluia, Deus é bom demais. E ali fala, né? Vamos voltar no 3 lá de novo? Porque você já parou para pensar, porque ele fala para ser encorajado e animados? Vou ler novamente lá. Entretanto, aquele que profetiza anunciando as mensagens de Deus está ajudando, ou seja, nós somos ajudadores, uns aos outros a crescer no Senhor, animando e confortando. Por que a palavra precisa nos animar e nos confortar? Porque tem dias que vai ser difícil. A gente nem sempre vai ouvir o que a gente quer, nem sempre a gente vai acordar com aquele solzão gostoso, amanhecendo, nosso dia vai ser lindo. Não, amados, tem dias que a gente precisa de uma profecia e a palavra disponível para a gente nos encorajar e nos animar. Eu lembrei de uma situação, agora a gente está numa loja nova, quando a gente inaugurou a primeira loja, ela era no segundo andar, no primeiro andar era só jeans. E eu e a Camila, a gente vem de vestido de festa. E resumindo toda a história, a maioria de vocês conhecem, o lojista de baixo, ele começou a colocar vestido também. E no contrato isso é ilegal, porque cada um tem uma sala e cada um vai trabalhar com o seu produto. Ele não só colocou o vestido, como começou a comprar os mesmos vestidos e como começou a colocar na metade do preço. Que show de bola, hein? Aí Tereza, não, o que está acontecendo, olha isso. Sabe o que eu tinha ouvido da Tereza, da profeta da casa? Ore por eles. Que eles vão prosperar. Que eles vão avançar. É fácil, amados. Tem hora que a sua carne grita. A sua alma grita. Porque você imagina, os clientes subiu para a nossa loja, lá embaixo tem o mesmo vestido mais barato. E ali falamos com a imobiliária mandou um fiscal lá, e falou, não, uma semana para eles tirarem tudo, eles vão tirar. Aí a gente ficou mais calmo, deu uma semana, o que aconteceu? A imobiliária, a gente não pode fazer nada. Eles vão ficar com um vestido de festa também. Foi uma quinta-feira. E ali o sangue ferveu, a minha vontade era guardar todos os manequins, fechar a loja, ir para casa e voltar no outro dia. Eu falei, não, pai, eu não sou covarde, o Senhor me fez homem, eu vou trabalhar com sangue nos olhos, mas vou trabalhar. E trabalhei, amados. E a Camila chorou aquele dia, e eu com o profeta e marido, hoje é culto, hoje é quinta-feira, tem culto e vamos congregar. Sabe por quê, amados? Que na pressão, o que a palavra de Deus diz aqui? Que é para encorajar e nos animar. E muitas vezes, a nossa alma, que não é penada, quer fazer a gente sair e ficar em casa chorando. E nesse dia foi o Bruno que ministrou. Se eu não me engano, foi a primeira vez que o Bruno subiu para ministrar. Ele mal subiu, amados. A profecia já começou a fluir. Camila chorando. Camila! Apontou o dedo. É só uma estação. Vai passar. Tudo é no tempo de Deus. Fique firme. Você parou a pensar quanto tempo dura uma estação? Às vezes a gente acha que é um mês, né? Mas essa estação para nós durou 1 ano. Imagina, 1 ano passando por isso. Uma vez uma hora eu fui lá no sábado. Eu tive que usar de estratégia, eu tinha que ficar no meio do corredor, porque quando a nossa puxadora mandava a cliente, a gente falava, nossa loja é aqui, para que a loja não roubasse nosso cliente primeiro.
E aquilo trouxe uma indignação com o Aurélio quando ele me viu naquele corredor ali. Ele foi para o fundo do corredor, ele se segurou para não chorar. Ele falou: pai, o seu filho não merece isso não. Mas eu tive que ser forte por 1 ano, eu e minha esposa. Porque houve uma profecia. E Deus não mente, amados. E Deus não mente. Houve uma profecia aqui na casa do Senhor. No mesmo dia, amados. No mesmo dia que o diabo falou, eles vão ficar, Deus falou, é só uma estação. E a gente ficou firme e forte. Olha o poder, olha a ação de uma profecia, de Deus falar com você. Mas sabe, amados, Deus ali apontou, anunciou, mas sabia que muitas vezes nós estamos recebendo uma profecia sentado, sem Deus falar o nosso nome, sem mandar levantar. Eu acho que não foi só comigo não, eu já recebi muitas profecias que eu precisava ouvir, sem falar meu nome. Simplesmente do ministro trazer a palavra aqui, eu falei: obrigado, Senhor, eu estava precisando ouvir exatamente isso. É assim que funciona, amados. Sabe, a gente tem que parar de correr atrás de profeta. Deixa as profecias correr atrás da gente. É assim que funciona. É desse jeito. Mas você é a igreja que eu congrego, amados. Sabe, porque vocês estão aqui hoje, não é porque teve um cartaz, ninguém sabia quem ia ministrar, vocês vieram para ouvir a palavra de Deus. E me alegro muito mesmo, quando veio muito isso no meu coração. Agradeço a eles por terem vindo. Mais uma vez, obrigado. Deixa eu olhar as palavras aqui rapidinho. E no final do ano agora, eu vou completar 12 anos de convertido e 12 anos Verbo da Vida Lapa. E você sabia que uma pessoa que me encontrou não foi um profeta, mas foi um pastor ousado, Tonton, Pastor Antônio. Ele tocou na unção profética, amados, e me alcançou. Um cara cru de tudo, assim, sabe? Não conhecia nada sobre o Evangelho, sobre o Espírito Santo de Deus. Eu nem sabia que o Espírito Santo de Deus existia. Para você ver a minha comunhão com Deus que eu tinha. E ali eu estava revoltado, com medo, porque eu tinha me envolvido, tinha falido um restaurante, tinha me envolvido com a agiota, estava sendo ameaçado de morte. E eu só pensava que ia morrer. E eu vim para um culto, já tinha vivido 1 semana já. E eu saí completamente pior do que eu estava, não por causa da igreja, por causa da minha incredulidade. Eu falava: é tudo combinado. O pessoal ri combinado, o pessoal chora combinado. Para mim era tudo combinado. Olha só que engraçado, agora que caiu minha ficha. Sabe uma coisa que eu duvidava muito? Era a profecia. E hoje eu estou pregando sobre profecia. Quando alguém ia falar com alguém assim, eu falava: vixe, isso aí já combinou, ó, um dia antes, ó, eu vou falar com você, você vai chorar, que não sei o quê. Olha o que o diabo fazia com minha mente. A palavra de Deus diz que o diabo, o nosso adversário, ele cega os olhos do entendimento para que a gente não possa ver a glória de Deus. Então eu estava cego espiritualmente. E eu duvidava tanto de profecia, que até que um dia, eu estava tão atribulado, eu falei: quer saber de uma? Vou para a igreja. E eu via com as minhas tias na época. Falei: nem vou avisar minhas tias. Vou sozinho. E antigamente a gente era mais crente ainda, hein, pastor? Era culto de terça, culto de quinta, culto de sábado e culto de domingo. Era 4 cultos na semana. Olha a profecia falando aí. Agora a gente tem 2 cultos, amados. Era para 3. Tem um culto da tarde, quarta-feira, é verdade. Então, amados, e ali eu, resumidamente, vim para a igreja. Eu só conheci o pastor Francisco como pastor da igreja. E nesse dia foi o pastor Antônio. Como eu não conhecia nada de igreja evangélica, amados, para mim era igual uma igreja católica, o mesmo padre de 10 anos, que está ali falando a mesma coisa. Era assim que eu pensava. Aí na hora que eu vi o pastor Antônio, eu estava no fundo, amados. Eu não conhecia quase ninguém, não tinha muita intimidade, fiquei no fundo. E eu pensei: que bagunça essa igreja. Uma hora é o tal do Francisco, agora é esse Antônio.
Para mim era bagunça. Será que eu era bonzinho, amado? E quando eu terminei de pensar, o pastor Antônio, não importa quem está aqui na frente. Se for uma criança de 5 anos, debaixo do poder de Deus, você vai ouvir essa palavra. Eu falei, que coincidência. Eu estava resistente, não. No profecia não existe. É coincidência. E ali ele começou a falar, eu lembro, amado, até das palavras. Deus é seu pai, Ele criou tudo. Criou o céu, a terra, o mar. O que é o seu problema perto dele? E eu, se o Senhor é esse Deus que ele está falando mesmo, que criou tudo, faz eu prestar atenção no culto, você não é Deus? Pastor Antônio, se você saiu da sua casa para vir para a casa de Deus, você vai prestar atenção nesse culto. Parece coincidência, mas acho que Deus está falando. Amados, hoje eu dou muita risada, mas eu não conseguia contar sem chorar. Essa experiência que eu tive com Deus. E aí a cereja do bolo, amados. E a gente chamava de culto de oração, né? Culto do Espírito Santo às terças-feiras. E aí o pastor, a palavra foi essa, vamos tirar um tempo agora para orar. Vamos orar. Amados, eu duvidava de profecia, você acha que eu sabia orar? Sabia nada. Eu ficava só olhando assim para os outros como é que fazia. Aí eu levantei a mão assim, meio palmo assim, né? Tipo segurando um bebê, sabe? Assim, ó, meio assim tímido. Só que eu falei 3 coisas com Deus no meu coração. Porque eu falei, eu não vou orar falando. Primeiro que eu não sei orar. Segundo que eu posso passar vergonha aqui, o irmão do lado vai ouvir e eu vou passar vergonha. Eu falei 3 coisas com Deus. Falei, Deus, eu não sei se de fato o Senhor é real. Eu não sei se o Senhor me escuta. E eu não sei se eu tenho fé no meu coração. E eu olhei, ó, de olho fechado. Acho que deu, 30 segundos. Só senti uma mão na minha cabeça. Pastor Antônio. Meu coração, aquilo que eu duvidava, amados, começou a cair por terra. Meu coração quase saindo pela boca. Filho, Deus mandou falar com você. Ele mandou falar que Ele é real. Ele mandou falar que Ele te escuta. E Ele mandou falar que você tem fé o suficiente para mudar a sua história. Amados, depois daquele dia, eu não duvidei de mais nada, a minha vida foi do Senhor, entreguei, estou aqui, amados, falando para você. Eu estou profetizando algo que aconteceu na minha vida. E eu creio quantos vocês foram alcançados, amados. Por isso que vocês estão aqui hoje. Talvez você foi convidado. O próprio Deus te convidou, amados. Hoje eu decidi ir para a igreja. Não, amados. Não existe isso, a gente vem. Sabe, quando eu olho minha história, eu achava que eu fui, quer saber de onde eu vou para a igreja hoje? Não, amados, foi o próprio Espírito Santo de Deus já me chamando. Ele sabe do nosso início, do nosso meio e do nosso fim, amados. E pode falar, o nosso fim é glorioso nele. Quer profecia melhor do que essa? Uma profecia, amados. No final, tudo vai acabar bem. Isso é uma profecia, amados. Nada pode parar você, não. Quem pode parar? Ninguém. Um vizinho maldoso não parou a gente. Enfermidade não parou a gente. A pandemia não parou a gente. Nada pode nos parar, amados. Fica com a profecia da palavra. Eita glória. Atos 2, 17 e 18. É bom demais, amados. Essa palavra. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Atos 2, 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Aleluia! Deus é bom, Deus é bom. Amados, quando comecei a meditar nesse versículo,
Olha só. Tem filhos e filhas aqui? Tem. Tem jovens aqui? Amém. Tem jovens há mais tempo aqui? Amém. Tem servo aqui? Tem servas aqui? Então, mas é para nós. Eu e você pode profetizar. A palavra de Deus nos garante isso. O Espírito dele, assim como Humberto ministrou, já está dentro de nós. Não será derramado, já está dentro. E sabe, quando a Josi na quinta-feira estava ministrando aqui, e aí ela trouxe a palavra, depois ela pegou a gasolina, começou a tacar fogo em todo mundo aqui, veio mover. E aí quando ela começou a tacar, amados, eu tive uma visão. Eu pensei, hoje ela não está aqui hoje, que é a Amandinha, a Amanda do Ricardo. E Deus me deu uma visão para entregar para ela, sobre algo relacionado às mulheres. E ela é a líder de mulheres. E aí, quando eu tive aquela visão, a Josi aqui, e eu olhei aqui pro púlpito. Eu tenho muita sensibilidade em ouvir a voz do Senhor. Visão, raramente. Não tenho muitas visões. Mas foi muito claro. Eu orei mais uns 2 minutinhos em línguas, falei, vou entregar. Cheguei na Amanda, entreguei, falei, ó, Deus mandou falar isso, isso e isso para você em relação ao grupo de mulheres, ao culto de mulheres. E ela falou, amém, irmão. Amém. Ela recebeu. E aí, beleza, continuamos no culto, acabou, a gente foi para casa. Quando eu chego em casa, tinha um áudio da Amanda. E ela agradecendo. Ela, Du, só para edificar a sua vida, e para você sempre continuar nessa ousadia, era tudo que eu precisava ouvir. Porque Deus já estava falando comigo. E eu estava achando que era coisa da minha cabeça. E você falou exatamente aquilo, o que eu já estava tratando com Deus. Obrigado. E sabe, amados, não tenha medo não. Seja ousado no Senhor para entregar. Às vezes a gente quer ser motivado por um choro, né? Tá chorando, isso é Deus falando mesmo. Não, amado, não espere por isso não. Não espere por emoções não. Tem gente que no máximo vai falar para você, amém, irmão. E pronto, mas deixa Deus trabalhar. Porque a partir do momento que Deus te deu uma visão, ou falou com você, ou te deu um sonho, e quando você entrega aquilo, é papel do Espírito Santo tratar com essa pessoa. Já não é mais com você. E é gostoso, amados, tanto entregar algo da parte do Senhor, e como receber algo da parte do Senhor. Mas entenda, todo culto, de quinta à tarde, no domingo, culto de jovens, culto de adolescentes, culto de mulheres, culto dos homens, haverá uma profecia. Porque a palavra está sendo pregada. Se a palavra está sendo pregada, está vendo a profecia naquele momento. Como Humberto falou, sabe, amados, não volte de qualquer jeito não. Aqui é muito bom abastecer o carro, mas você vai precisar andar com esse carro. E quando você anda com o carro, você vai gastar pneu, você vai gastar combustível. E você precisa voltar aqui e abastecer de novo o seu carro. E é lá fora que você vai mostrar o que de fato você está praticando. Eu, como líder de adolescente, amados, eu pego muito no pé deles. Eu falo, ó, medite um versículo a semana toda. E domingo que vem a gente vai conversar. E aí, do nada, e aí, qual versículo você meditou na semana? Já passou a fase do leitinho para eles, amados. A gente está indo já para 4 anos com eles já. Vocês sabiam que eu e a Camila somos líderes de adolescente por causa de uma profecia? A gente estava em aconselhamento matrimonial. A gente estávamos noivos na época. E a gente marcava uma vez por semana com a Tereza na igreja, a igreja vazia na semana. E a gente estava sendo aconselhado como é o casamento, como funciona o casamento. De repente, a Tereza, gente, preciso parar o assunto aqui. Eu ouvi claramente, líderes de adolescente. Vocês já pensaram nisso? Eu falei, eu não. Nunca pensei. Sabe, amados, eu sempre tinha a convicção que eu seria um ministro da palavra, mas não necessariamente com microfone. Essa convicção eu sempre tive com Deus, quando eu entreguei minha vida a Ele. E quando ela falou de liderança, nunca me imaginei ser líder em um departamento da igreja. Nenhum. Louvor,
seja lá qual for, diaconato, homens, nunca pensei. E não existia o departamento de teens. E eu quero compartilhar com vocês que eu falo com minha esposa. Quando você receber uma profecia, não coloque data, não coloque tempo e não coloque hora na profecia. Deus sabe o tempo de todas as coisas. A não ser que Deus seja muito específico. Fora isso, amados, descansa. Sabe por quê? Quando a gente recebeu essa palavra que a gente seria, e ela falou assim, eu tenho convicção que foi Deus que falou comigo. Ela falou, vou procurar o pastor que é o anjo da igreja e vamos orar a respeito disso. Eu falei, fique livre, Tereza. Estou tranquilo, estou de boa. Estou de boa. Sabe quanto tempo durou para a gente se tornar líder de adolescentes? 2 anos, quase 2 anos. Quase 2 anos para a gente se tornar líder adolescente. E sabe mais, quando a gente recebeu a palavra, eu não fiquei passando tempo. Pô, Tereza, 1 ano já daquela profecia lá, nada. E aí, pastor, 1 ano e meio, será que foi Deus mesmo? Eu já falei para a família toda que eu vou ser líder, que eu vou ser promovido. Então, estou passando vergonha já. Não, amados, não falei nada. Minha esposa não me deixa mentir. Pensa num cara que descansa em Deus, sou eu. E ainda dou risada. E na rede. Foi um anjo que colocou aqui? Eu nem vi. Obrigado. E sabe, amados, porque a gente pode ficar refém de uma profecia. Sabia que uma profecia ela pode se tornar uma maldição por culpa nossa? Tem profecia, amados, que eu recebi há 10 anos atrás. Eu estou descansando no Senhor. E foi um profeta, viu? A gente conhece aqui, Mateus Aguilar. E ele me entregou não só uma vez, não. A minha profecia ele me entregou 2 vezes. Ele me entregou, passou alguns meses, ele me encontrou de novo. Ele lembrou, Deus falou com ele, Deus mandou te lembrar daquilo que ele falou. E Deus sendo Deus. Cadê o Gabriel? Tá aí? Tá ali, ó. Faz nem 1 mês. O Gabriel já veio chorando já. Ele falou exatamente o que eu recebi há 10 anos atrás. E sabe o que é descansar, amados? Você não cobrar a Deus daquilo que Ele já falou para você. Você pode chamar a existência, agradecer, Pai, obrigado por aquilo que você me falou, obrigado que vai acontecer. Você pode regar a profecia. Sabia que tem gente que sai da igreja por causa disso? Ué, Deus, como o Humberto falou. Deus falou que ia acontecer isso, e nada. E quando o Gabriel veio, eu falei, Pai, obrigado, Senhor. Estou firme no Senhor. Não me desviei 1 milímetro do Evangelho. Não, foi Pai. Até porque a gente não deve viver por causa de profecia. A gente vive por causa da palavra de Deus, amados. Por causa da palavra. Alguém aqui tem uma profecia que ainda não se cumpriu? Amém. Agora não precisa levantar a mão. Você está descansando nela? Amados. Precisamos descansar nas profecias do Senhor. Muitas já se cumpriram, amados. Muitas já se cumpriram. Eu estar ministrando a palavra faz parte de uma profecia. Recebi muitas palavras. Que eu ia ministrar a palavra, que eu ia levar a palavra. E sempre descansei. Então não coloque data, tempo e nem hora para aquilo que Deus falou para você. Amém? Aleluia. Deus é muito bom.